Olá, meu querido, minha querida, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Hoje estamos iniciando o nosso novo programa aqui no canal do Ministério Águios. É algo que tem vindo ao meu coração há algum tempo, que é responder algumas perguntas dos nossos seguidores, das pessoas que têm entrado em contato conosco. Eu tenho aqui uma pergunta de uma irmã de Teresina, no Piauí, e gostaria inclusive de mandar a paz aí para vocês de Teresina, pessoal do Piauí. Temos várias pessoas que vêm nos acompanhando na página e no canal também do YouTube. Seja bem-vindo e que Deus possa nos usar para trazer luz, trazer sabedoria para a sua vida. Muito bem, a pergunta da nossa irmã, eu não vou dizer o nome dela aqui, mas é a seguinte: pastor, gostaria de saber, se eu não contar meus pecados para o meu pastor, eu não vou ter o perdão de Deus? Pois a minha pastora falou isso. Só que os meus pecados são passados, hoje não pratico essas coisas. Já pedi perdão a Deus e sou uma nova criatura. A quem eu ofendi, pedi perdão. Será que Deus não vai me dar minha salvação? Muito bem, então, primeiramente, nós temos que entender que pecado é algo que é feito contra o próprio Deus. Aqui no Salmo 51, versículo 4, diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então aqui o salmista Davi, que havia pecado, ele cometeu adultério, depois ordenou praticamente, fez com que o marido daquela mulher, que Batseba, fosse morto na guerra. Então foram dois pecados de adultério e assassinato, mas Davi sabia que não tinha sido apenas contra aquelas pessoas que ele tinha cometido pecado. Primeiramente, o pecado de Davi havia sido contra o próprio Deus. Então, Deus é aquela pessoa que é afrontada, Deus é aquela pessoa que é primeiramente atingida quando nós cometemos algum pecado. Então, como Ele é o principal ofendido, vamos dizer assim, nosso pecado é primeiramente contra Deus e por isso nós precisamos nos arrepender perante o próprio Deus e dele vem o perdão. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja que nós confessamos o nosso pecado ao próprio Deus, porque dele vem o perdão e dele vem essa purificação das nossas injustiças. Não é homem que perdoa os nossos pecados, mas sim o próprio Deus. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que realmente o pecado primeiramente é contra Deus e dele vem o perdão. Mas a Bíblia também fala sobre pecarmos contra um irmão nosso. Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15, Jesus diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, podemos ter um caso de a gente cometer um pecado contra uma pessoa. No caso de Davi, por exemplo, ele matou uma pessoa, ele adulterou primeiramente, então o pecado foi, claro, primeiramente contra Deus, mas também pessoas foram atingidas. Quando pessoas são atingidas pelo nosso pecado, então é necessário também a gente chegar até essa pessoa e nós pedirmos perdão também, se for possível. Há casos em que as pessoas podem ficar tão ofendidas que seja necessário a gente dar um tempo, a gente orar ao Senhor para que haja um quebrantamento, talvez, para que a gente tenha esse momento mais adequado para a gente poder chegar até essa pessoa que a gente ofendeu com o nosso pecado. Mas lembrando sempre que de Deus é que vem o perdão e essa questão da gente pecar contra uma pessoa, ou mentir, ou roubou, alguma coisa desse tipo, nós também, se for possível, fazemos todo esforço para a gente pedir perdão a essa pessoa contra a qual nós pecamos. O último ponto que eu gostaria de falar e responder essa pergunta, que talvez tenha a ver com o que ela perguntou, foi exatamente o fato de que eu preciso confessar o pecado para o pastor.
A resposta é não, porque o pecado é contra Deus. No entanto, a Bíblia fala, lá no livro de Tiago, no capítulo 5, nós vamos ler essa passagem agora, a Bíblia fala que há um caso onde você deve confessar sua culpa para outras pessoas, né? Não necessariamente para o pastor. Vamos ver aqui em Tiago, capítulo 5, os versículos 14 a 16. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, qual seria o caso de você confessar a sua culpa para outras pessoas? Seria o caso de você estar doente, seria o caso de você estar com más recordações, algo que lhe persegue, algo que está lhe escravizando. Hoje em dia temos tido muitos casos de pessoas escravizadas na pornografia, e é sempre aconselhável você se aconselhar e você confessar a sua culpa, seu pecado, para uma pessoa madura na fé. Não é qualquer um, você não vai colocar seu pecado no Facebook. Tem gente que faz, mas isso é besteira, tá certo? Então, você deve procurar pessoas maduras na fé, pessoas que você confia, que você sabe que não vai sair espalhando essa coisa para outras pessoas, e você ali ficar, em inglês eles têm um termozinho chamado accountability, que é prestação de contas. Você se colocar, vamos dizer assim, nas mãos de uma pessoa mais madura na fé, que ela vai te ajudar, ela vai ficar ali monitorando você, de certa forma, perguntando como você está. Isso é o caso quando há pecados, que a pessoa é escravizada no pecado, não está conseguindo e muitas vezes até adoecendo por causa de pecado. Então é um caso de você também confessar a sua culpa para outras pessoas, mas não necessariamente para o pastor e muito menos para que você tenha perdão. O perdão vem de Deus, Deus purifica você espiritualmente, mas essa confissão é somente nesses casos e é para te ajudar a vencer um pecado e para também que haja a oração da fé, para que você possa orar junto com outra pessoa e creem juntos. E Jesus falou, né, se 2 de vós concordarem sobre qualquer coisa, será feito pelo meu Pai que está no céu. Então esperamos ter respondido essa pergunta, que Deus te abençoe e te dê sabedoria. Amém.